Tá começando, tá? Oi, gente. Boa tarde a todos e todas que entraram. Boa tarde. A gente vai Boa tarde. iniciar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aí, só Tem algumas pessoas. Gente, é importante todo mundo que está assistindo ficar atento ao microfone, tá bom? Vamos manter o microfone desligado. E aí, a gente vai ter um espaço para perguntas, então vocês podem levantar a mão que eu vou conseguir, que eu vou administrando mais ou menos, tá bom? Quando vocês vão falar. Enfim, a gente vai dar início agora. Essa é uma conversa com as nossas líderes aqui da G4F. Vão estar hoje aqui com a gente a Andriele Queiroz, que é a nossa diretora de Gente e Gestão, a Liliane Borges, que é a nossa gerente de TI, a Cerebias Ribeiro, que é a nossa gerente de serviços, e a Simone Mesquita, que é a nossa gerente de administração de pessoal. É uma conversa para a gente entender um pouco sobre a trajetória dessas mulheres que hoje, né, conduzem aí a G4F, que auxiliam, né, a G4F chegar onde ela está chegando hoje, né, que cada vez mais a gente está alcançando novos lugares. E ao final dessa live, a gente vai ter um sorteio de 3 kits de autocuidado para as pessoas que participarem da live, tá? Para as mulheres que participarem da live. Então, assim, se você é um menino e você foi sorteado, a gente vai dar preferência para a menina, tá bom? Mas, assim, nada contra. Mas é isso, tá bom? A gente pode começar então, meninas? Podemos. Podemos. Aí vocês falem na ordem que vocês preferirem. Assim, vocês podem ir enfim, né, se organizando. Mas nesse primeiro bloco de conversa, a gente vai conversar sobre o caminho até a liderança, né? Porque todas vocês hoje estão numa posição de liderança à frente de equipes, inclusive equipes muito grandes. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, então se puderem verificar para mim, obrigada. E aí, a minha primeira pergunta para vocês vai ser: quais foram os principais desafios ao longo da carreira de vocês? Eu posso começar, né? Porque eu acho que aqui a gente tem um público de líderes que, apesar de, né, todas nós sermos mulheres, a gente vai ter perfis diferentes, né? Histórias diferentes, naturalmente. Tanto da nossa história passada até os dias de hoje, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, né? Aí eu vou falar de um passado bem passado mesmo, que talvez foi algo que me incentivou realmente a assumir posições de liderança, né? Porque às vezes a gente não olha, a gente olha muito para o momento atual, mas muitas vezes a gente não faz essas reflexões de passado, de o que nos direcionou até aqui. Então, por incrível que pareça, né? O meu pai, que é um homem, eu acho que ele teve uma participação muito importante, né, na minha posição atual, né, de eu estar aqui hoje. Eu acho que muitas das provocações, das motivações, dos investimentos que ele fez em mim me trouxeram até aqui, né? Então, assim, é óbvio que aqui eu vou falar um pouco dos desafios, né, mas eu também vou falar da parte boa, que foram os incentivadores também dessa trajetória. Então, né, claro, o meu maior incentivador aí para eu estar aqui hoje, de eu estar motivada, né? Porque a liderança é aquilo que a gente fala, né? Não é cargo, né? A liderança, ela é um papel, né? É quase que um estilo de vida, né? Você está motivado em desenvolver pessoas, não só você está preocupado, né, em deixar um legado para alguém, fazer a diferença.
não necessariamente você precisa ser um líder para se preocupar com as pessoas, né? Mas eu acho que quando você tem no seu DNA né, o gene da liderança, né, ele te leva muito para isso, né, de você querer realmente ver as pessoas se desenvolvendo por meio, né, de provocações e de ações que você vai fazer para que essa pessoa, é lógico que também a pessoa tem que querer, para que a pessoa cresça, para que a pessoa evolua, né? Então, eu queria, né, abrir aqui falando, né, dos motivadores, mas eu sempre trabalhei em empresa de tecnologia, assim, sempre não, mas a boa parte da minha trajetória de liderança, ela se desenvolveu em empresas de tecnologia, né, e ainda a gente tem um ambiente muito masculino, né, quando a gente fala de tecnologia. A Liliane, que vai também dar seu depoimento, ela vai até falar um pouco melhor sobre isso, mas os desafios, né, os principais desafios que eu enfrentei, mas eu acho que é muito mais da jornada de liderança em si, né, do que, lógico, né, de ser mulher, mas assim, você, primeiro, o equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional. Eu sou muito motivada por carreira, gosto de crescer, ainda não tenho filhos, né? Talvez as próximas aí que tenho, acho que é um desafio muito grande. Mas o grande desafio que a gente tem, né, quando você fala de liderança, é você estar atualizado, você ter essa. Eu falei do equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional, porque assim, a liderança ela não acontece só quando você está aqui durante o expediente, no seu dia a dia. Você vai ter que investir tempo, né, em desenvolvimento, em se atualizar, né, para poder você conseguir, né, trazer algo e você melhorar algo em você para que você consiga desenvolver uma equipe. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, é esse equilíbrio, porque a liderança, sim, ela consome muito, né? Hoje eu estava até conversando com uma das pessoas que trabalham comigo. A gente, quando assume uma posição de liderança, a gente deixa de executar e a gente passa a gerir, né? Assim, não necessariamente você vai pôr a mão na massa, mas você vai ter que ter uma capacidade de articulação, de orquestração de equipes, e isso tudo, né, gera uma necessidade de você se autodesenvolver, de você, né, ter tempo, que às vezes não vai ser aqui, né, na empresa, durante o expediente, para você expandir isso, né? Então, assim, para mim, um desafio muito grande é trazer esse equilíbrio. E assim, para mim, que sou uma mente muito inquieta, né? Se deixar, eu fico trabalhando aqui, gente. Eu vou embora. E às vezes eu tenho que falar, não, peraí, já deu, é 7h30, deixa eu pegar minhas coisas, deu 8, deixa eu ir embora. Aí eu chego em casa, tem um computador lá, eu tenho que ficar me policiando muitas vezes para não. Porque eu sei que isso, né, se não bem dosado, isso pode se voltar contra mim, né, de um adoecimento, né, então assim, eu tenho que ter um equilíbrio emocional, porque se deixar, eu fico, né, e isso, quando você vê, já é 10 horas, já é meia-noite, você tá ali, lendo um e-mail, fazendo alguma atividade. Então, assim, para mim, né, o grande desafio, que pode ser diferente aí das demais, e vai ser, com certeza, é esse equilíbrio, né, eu tenho que me policiar aí para não exagerar na dose. Oi, Eu... pessoal. Ai, você ia falar. Não, pode falar. Então, tá. Boa tarde a todos. Acho que cada um de nós vamos ter um contexto diferente, né? E aí, falando um pouquinho aí do que a Andriele falou, da inspiração, do que né, te motiva, e assim, muito diferente do que ela passou. Talvez uma das coisas que mais me motivaram foi durante toda a minha trajetória, da minha infância, da minha adolescência, foi ter visto, né, meu pai com a parte de liderança, mas com uma parte de insucesso. E, e isso me provocou muito, né, porque ele não era uma pessoa que talvez eu queria ser, né, e que me provocava, porque eu via a conduta dele, né,
como dono de empresa, né, e que acabou durante a jornada dele de trabalho, de profissionalismo, sendo reduzida, né? Na verdade, ele perdeu muito. Ele é uma pessoa que chegou ao ápice, né? Ele teve grandes propriedades, muito dinheiro, mas por conta de uma gestão que ele não fazia se crescer, não se preparava, não tinha empatia, ele foi perdendo, né, ao longo do tempo. E eu, desde pequena, sempre tive isso comigo, né, de me autodesafiar, né, de querer ser melhor e de querer buscar sempre o melhor. E quando eu vi aquilo, e como eu acompanhei aquilo, foi uma das coisas que me motivaram sempre a mostrar para mim e para as pessoas que ser líder é muito mais do que você ficar, talvez, numa empresa o dia todo, tá ali dedicada, mas pensar no outro, né? Pensar na postura, e que muitas pessoas, às vezes, as pessoas escolhem estar com você, né? Elas escolhem estar com você. Ninguém está com você porque eu preciso. Realmente a gente precisa, mas eu escolho estar a empresa que eu quero estar. Então, o fracasso, talvez, da minha família me remeteu a querer ser melhor, né? E assim, ao longo da minha carreira, assim, um dos principais desafios que eu tive foi na liderança, foi ser inserida em um momento em que realmente eu não tinha conhecimento técnico, né? E nem do contexto. Eu cheguei um dia a ser coordenadora de TI, e aí, falando muito da Liliane, eu tive uma rejeição muito grande com a equipe, e porque eu era a única mulher e eu tinha uma equipe de 30 pessoas do sexo masculino. Então, assim, por que eu? Por que me escolheram? Porque tantas pessoas ali que já estavam há alguns anos que não foram eleitas. Então, assim, eu tive que mostrar durante um período por que eu estava ali, mostrar como liderança inspiradora mesmo, de gerenciar, de planejar, de estar junto. E foi uma trajetória muito gostosa, foi desafiadora. Hoje eu olho para trás e vejo que me tornou uma pessoa melhor, e eu colhi frutos disso, né? Com depoimentos, com relatos, com parceria, quando eu deixei essa área, quando eu consegui colocar ela dentro da área de gestão, porque estava tudo solto, tudo, eu tive a felicidade mesmo de ser aportada e falar assim, cara, por que você vai? Tá tão bom aqui. Então, assim, são coisas que nada paga, né? Então, são gratificantes. Então, assim, para mim, é uma experiência única, né? E talvez muitas pessoas falam, eu tive uma infância difícil, uma coisa difícil, isso me torna a ser assim. Não, talvez isso te leve a ser melhor, a querer mostrar para a sociedade o que você pode estar ajudando, e de que forma que isso não deixa as pessoas, né, a forma é inspiradora, é buscar no ruim a oportunidade de ser melhor e renovar a cada dia. É isso. Vou falar um pouquinho também agora. É um desafio, né? Eu tinha um gestor que ele falava assim que a gente não é líder, a gente estar como líder, né? Então, assim, é mais do estar, né, naquela posição. Eu tive vários desafios, né? Começando aí pela faculdade. Na época, apenas duas mulheres se formaram em sistemas da informação, né? Então, assim, sempre foi uma área predominante masculina, né? Então, começando pela própria faculdade, e a gente sempre tem que se esforçar para se sobressair, né? E dentro, né, da liderança, eh, poderia citar várias situações, mas eu tive um exemplo até de sucesso dentro da minha família, no caso a minha mãe, né? Foi minha grande inspiração. Minha mãe, ela sempre teve papel de liderança por onde ela passou. E isso eu aprendi desde cedo, né? Mesmo
sem querer ser líder, né? Na verdade, eu queria ser TI, não queria ser líder de TI. Mas os desafios são enormes, né? E em várias situações, o meu maior desafio é de ter que trabalhar dobrado, né, para que a minha voz como líder se fosse ouvida, né, em decisões estratégicas, falando, né, onde o mercado aí a gente sabe que é bem masculino. Então, como a Simone colocou, a equipe no qual eu já liderei predominantemente homens, né? Então, assim, tirava sempre foto, sempre tinha uma pessoa, uma mulher, duas mulheres, agora sim, tá vendo, né? Tendo essa repercussão aí no mercado feminino, na equipe, né? Na TI como um todo. Isso é um avanço, porque há 10, 15 anos atrás isso era bem restrito, né? Então, assim, tinha muita dificuldade. E o maior desafio era sempre provar que você pode ser técnica, você pode ser líder, você pode estar tomar decisões estratégicas, né? Só que você todo o tempo tem que estar provando que você é capaz, né? Eu acho que ao longo aí dos meus 17 anos, né, de TI, isso foi o meu maior desafio, é ter que tomar decisões, provar, né, que são decisões assertivas, e tá tendo ali um equilíbrio junto com a equipe, sendo resiliente, né, buscando ali aliados em outros setores e promovendo a cultura mesmo de inclusão, né, em cada área, porque a TI ela é uma área de apoio em toda a empresa, não só aqui na G4F, mas em empresas, né, como um todo. E aí a gente ter esse papel de liderança como TI, como mulher, é um desafio enorme a cada dia, mas que o meu grande desafio foi aí ter que provar o tempo inteiro que nós somos capazes, né, mesmo sendo num ambiente masculino. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Se eu for fazer uma reflexão, né, dos desafios que eu encontrei nessa minha trajetória até aqui, como líder, e aí eu vou ser repetitiva de vários desafios que todas as outras mulheres já passaram, porque eu acho que isso é inerente a ser mulher, a gente tem um desafio aí a mais no mercado profissional. Mas eu posso dizer que foi a maternidade também. Minha mãe, assim, minha grande inspiração, né? Minha mãe foi uma mãe solteira, então ela nos criou, né? Assim, minha mãe sempre foi uma pessoa que nos ensinou. Só tenho eu e meu irmão, eu sou a única mulher, então ela sempre me ensinou a ter muita autonomia, a ser protagonista do meu próprio destino. Então ela sempre me ensinou, né, a questionar, a aprender, e eu segui muito esse caminho dela. Eu sempre a via como uma chefe da casa, né? E aí depois eu fui entendendo que ela era uma líder de pessoas, ela era líder da vida dela, ela era líder da casa, né? Que isso é muito de postura, como todo mundo falou aqui. E aí enfim, contextualizando, eu me casei, então tive filho, e durante um tempo da minha vida, né, uma janela de tempo, eu saí do mercado de trabalho e fiquei envolvida apenas com a maternidade. E aí, quando eu voltei para o mercado de trabalho, esse foi o maior desafio, né? Ter passado ali 2 anos, digamos assim, de 2 a 3 anos fora do mercado, sendo mulher, né, e voltar para o mercado, para construir essa carreira de liderança, foi uma carreira que eu sempre busquei, né, na minha vida. Eu sou formada em administração, então, assim, independente do que muita gente pensa, mas eu sempre fiz administração porque eu queria administrar, eu queria ser gestora, essa era a minha intenção quando eu me formei. É, exige de você um investimento, né, de tempo, de conhecimento, para que você construa a sua carreira até chegar a essa posição. E eu não digo chegar até a posição, não é um cargo, né? Como o Adriele bem falou, ela é uma posição, ela é uma, digamos assim, uma atitude, né? Você é líder, você pode ser líder sem ter liderados, digamos assim, né? Ser subordinados, no caso, sem ter subordinados sob sua alçada.
E aí, esse investimento de tempo e de conhecimento exige muito desse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E aí, se você não tem uma rede de apoio que lhe ajude nessa volta e nessa construção de conhecimento, você fica para trás. Então, eu me lembro que quando eu voltei para terminar o último ano da minha faculdade, eu já era mãe, eu já estava com 20 e poucos anos, e na minha sala tinha um monte de adolescentes, praticamente, 18, 19 anos, e eu estava concorrendo com essa mesma galera, né? E aí eu precisei da minha rede de apoio para investir em mim, para investir na minha carreira, voltar para o mercado de trabalho, e como Liliane falou, ainda tendo um terceiro expediente, né? Chegar em casa, você ter filho, você ter casa. Eu acho que de todos os desafios, até a minha liderança, digamos assim, esse foi o meu maior desafio, né? E é um desafio que se estende até hoje, porque você não deixa de ser mãe. A idade só vai aumentando, os desafios e as necessidades vão sendo outras, mas tentar conciliar sempre esses dois papéis, às vezes três, é o maior desafio que eu considero. Ai, gente, eu tô com vergonha, porque vocês são muito bonitinhas. Ai. É, eu vou entrar um pouco ali no que a Liliane trouxe pra gente, e aí eu vou deixar duas perguntas aqui para vocês, porque, enfim, achei inspiradora a fala de todas vocês e que conversam muito entre si, por mais que sejam jornadas muito diferentes, você vê que, por exemplo, essa pergunta que eu vou trazer agora está muito presente na jornada de vocês três, que é qual existiram momentos em que vocês se sentiram que precisavam se provar muito melhor, muito mais por serem mulheres? E qual foi a decisão mais difícil que vocês precisaram tomar sendo líderes? Eu vou até começar, porque eu estou com isso aqui bem fresquinho na minha cabeça. Sim, eu acho que até hoje, quando a gente está no meio que é majoritariamente masculino, a gente precisa, na verdade, não é que a gente às vezes precisa, a empresa às vezes nem exige, mas a gente sente que a gente precisa fazer. De se provar melhor ou que consegue mais, sim, a gente sempre vai ter essa cobrança. A gente sempre, a mulher na sociedade, ela sempre foi muito subjugada mesmo sobre suas competências. E a gente, quando está num ambiente, né, corporativo, a gente quer mostrar que a gente não é aquilo, que nessa imagem não é a minha, e que a gente se esforça para dar um resultado, a gente se esforça para que as outras pessoas compreendam que você é capaz, né? Assim, eu acho que tem um desafio, assim, para mim, muito grande em relação ao papel de liderança, que as pessoas acham que a mulher, para o cargo de liderança, não combina muito, porque mulher é muito emocional. E, na verdade, não é. Mulher é razão e é emoção também. A gente sabe muito colocar a nossa emoção numa caixinha e utilizar-se da razão para tomar decisões muito assertivas. Agora, é lógico que a gente tem um lado emocional muito mais forte por todo o contexto de mulher, de mãe, de família, mas é esse o desafio que a gente tem, é provar para essas outras pessoas que a gente não vai julgar apenas com o nosso emocional, que a gente também é capaz de entregar igual ou até melhor que o nosso colega ou par homem, né, em qualquer área que seja. Como Liliane falou, ela é de uma área que é bem masculina. Eu tenho amigos, por exemplo, que são engenheiros, que é uma área extremamente masculina, mas que são mulheres assim que se destacaram dentro das suas áreas, e assim, e eu tenho elas como minha inspiração, né? Eu quero me destacar onde eu estiver, e independente se eu estiver numa equipe que seja majoritariamente masculina, eu quero entregar mais e quero entregar melhor, porque eu sei que eu sou capaz e eu quero que as pessoas entendam que eu sou capaz. Respondendo, né, eu já comecei até a falar um pouquinho, a cobrança sim existe, eu acho que não só, né,
dos colegas do sexo masculino, mas a gente, como mulher, também a gente se cobra muito, né? Eu até estava falando agora no almoço que parece que o sexo masculino, ele tem uma gama maior de errar, né? E tá tudo bem. As mulheres, a gente se cobra para não errar, para a gente sempre fazer bem feito, para a gente fazer o melhor. Então, assim, é muito mais da nossa cabeça, né, de fazer da melhor forma por ser, né, sermos aí muito, não só emocional, como a Bia falou, mas da gente ser razão, né, de pensar, de ser né, ter estratégias para situações no nosso dia a dia. Tive, Só né? te interromper, Liliane, desculpa te cortar, mas só para Claro. complementar talvez um pouco aí do que a Liliane trouxe, vocês já devem ter ouvido falar da síndrome da impostora, né? Que é exatamente isso, é você achar que você nunca está suficientemente boa ou que você está fazendo bem algo, ou que... Então, às vezes, essa cobrança é da mulher para com ela mesma, né? Eu, particularmente, né, graças a Deus, em todas as empresas que eu passei, né, e assim, eu já venho aí de uma jornada de quase 10 anos em empresa de tecnologia, eu nunca tive situações onde eu passei por uma ocasião de desrespeito por parte de... Graças a Deus, nunca, sempre... até porque, né, a gente busca, geralmente, empresas que se conectem com os valores que a gente tem, né? Mas a mulher, né, isso trazendo até uma estatística aí de processos seletivos, né, quando a mulher, vamos supor assim, ela está ali navegando no LinkedIn, pá, viu uma vaga, né, e um homem viu a mesma vaga. Isso é até do instinto mesmo, né, dos perfis, né. O homem, ele arrisca mais, ele vai dar a cara para bater. A mulher, por exemplo, ela olha para uma vaga, se ela olhar ali as skills e ela entender que tem alguma coisa que ela não consegue, ela já não se candidata para aquela vaga, né? O homem já é muito assim, eu vou fazer esse processo seletivo aqui, eu vou me arriscar, porque vai que, né? A mulher já é mais cautelosa. Se ela lê aquele conjunto de atribuições ali, ela entender que ela não consegue fazer algo, ela já vai se esquivar. Então, assim, às vezes, né? E assim, nós aqui na G4F, os líderes estão fazendo um programa que é o PDL, né? O Programa de Desenvolvimento de Líderes, e a gente trabalhando uma temática, né? Que a gente está falando muito sobre vulnerabilidade. E, né, vulnerável é você ser quem você é, fazer o que você acha que tem que ser feito, independentemente da opinião dos outros, e assim, do que aquilo, né, assim, às vezes você vai tentar uma coisa nova, e como qualquer coisa nova que não pode não dar tão certo, e você... Então, ser vulnerável é você se posicionar, é você fazer aquilo que você acredita, é você ser quem você acha que acredita que tem que ser, e tem um senso de escassez, né? Que talvez, né? Tem um livro, né? Vou até recomendar a leitura que passaram para nós, que é da Brené Brown. Quem tiver interesse aí de ler, é um livro muito bom, né? Que ele abraça aí não só o contexto da liderança, mas esse contexto também, né? O senso de escassez é exatamente esse, né? De achar que nunca está suficiente para algo. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa líder por conta disso e disso. E isso vai nos consumindo, né? De uma forma que daqui a pouco, né? Isso começa a nos adoecer, enfim. Então, assim, deixa aí a recomendação da leitura. Também para vocês se aprofundarem sobre essa temática da síndrome da impostora, né? E como isso afeta, né? Às vezes o ambiente não te cobra, mas você já tem uma autocobrança, né? Na verdade, é mais da nossa cabeça, né, Andriele, do que realmente do local que a gente está. Eu também nunca tive falta de respeito, tá? Assim, isso também eu não tive, mas a gente sente que sempre tinha que se esforçar um pouco mais, né? Ou para ser ouvida, ou para provar que a gente, né, precisa seguir algum caminho. Isso foi um desafio, sim. E só para falar do grande desafio aí que eu tive, respondendo a segunda pergunta, eu acho que o meu maior desafio foi reestruturar uma equipe de TI, fora, né, do meu ambiente, né, de Brasília, né, Distrito Federal, lá na cidade da
próximo da Adriele, no Goiás. Então, assim, é uma cidade com culturas diferentes, com pessoas, né, pensamentos, enfim, foi um grande desafio ter que reestruturar uma equipe de TI fora, né, do nosso quadradinho aqui de Brasília. Para mim foi o maior desafio da minha carreira aí. Só reaproveitando para responder umas perguntas aqui que está no chat, é, teve uma pergunta, né, curiosidade sobre o percentual de mulheres, né, hoje a gente está quase 50-50, né, mas a gente ainda tem uma predominância, né, de profissionais do sexo masculino, né, então, assim, a gente está ali, né, eu estou acompanhando aí algumas pesquisas, né, que são feitas pela área de T&D, a gente está aí com 46% do nosso público como mulheres, né, mas um fato que é muito importante salientar aqui na G4F, né, eu, principalmente, Liliane, pode corroborar aí comigo, às vezes, nesse sentido, aqui na G4F a CEO é mulher. Então, a gente tem, às vezes você vê uma empresa, sim, com mulheres em posições de liderança, mas lideranças táticas, né? Aqui a gente tem um quadro de diretoria muito equilibrado, né? Nós temos 2 mulheres, né, que somos eu e Luísa, e 2 homens, né, que é o Matheus e o Túlio, né? Nós temos a head principal da empresa, né, a número 1, que é mulher também. Nós temos muitas gerências médias mulheres também. Então, assim, isso é muito positivo, porque, por exemplo, na empresa que eu estava anteriormente, que era uma software house, mas é uma empresa de tecnologia, não tinha nenhuma diretora mulher. O CEO era homem, os diretores eram homens, né? Então, aqui na G4F, eu acho que o positivo é isso, né? Assim, a gente olha para o board de liderança. Primeiro, essas lideranças não estão só no tático, né? Nós temos lideranças médias em posições importantes e relevantes, e nós temos lideranças de alta gestão que reportam diretamente para um CEO e uma CEO mulher. Né? Então, assim, isso é muito válido de se destacar, né? Inclusive, Andriele, assim, é importante, né, a gente se enxergar essas posições dentro da empresa, porque essa representatividade impulsiona outras mulheres, né, a buscar cargos de liderança, né, e os programas que a gente sabe que a G4F desenvolve sobre equidade, né, sobre inclusão, elas não ficam só no papel, de fato a gente pratica essas ações dentro da empresa. Aí, Bia. Simone, você queria falar, gente? Só para ressaltar, gente, que a gente vai ter um momento para responder as perguntas, então Não, eu podem ir acho mandando que aí. nada. Acho que vocês colocaram muito bem, eu acho que nesse contexto hoje é muito isso, né? Um dos grandes desafios. Eu nunca tive também nenhuma uma questão em empresa assim porque eu sou mulher, não, até porque eu trabalhei normalmente do lugar das locais que eu trabalhei anteriormente também tinha uma presença muito forte feminina, tirando um grande desafio que eu tive, mas foi muito pontual, né? Eu tive resistência da própria equipe e não dos gestores, dos CEOs em si, mas é que eu tive, né, que ter essa entrada de gestão, de mostrar realmente qual que era o meu propósito, o que eles queriam, de fazer, de reestruturar mesmo a área, e é isso, assim, mas eu acho que é muito mesmo nesse contexto aí de vocês. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei aqui, né, refletindo na minha cabeça, e esse ponto sobre a síndrome da impostora é importante também ressaltar que não é uma coisa que você tá maluco da cabeça, né? Que ela existe porque vozes da sua cabeça falaram que você é ruim. É muito um processo de construção mesmo ao longo da nossa vida, né? Eu estava ouvindo um podcast hoje de manhã, inclusive, sobre isso, que uma das coisas que a galera estava debatendo era justamente isso. A gente é cobrado o dobro desde muito cedo. Então, você está na escola e aí quando você volta, seu irmão não precisa lavar a louça, mas você precisa tirar nota boa, lavar a louça e cuidar dos seus outros irmãos. Então, tipo, a cobrança é sempre maior e ao longo da sua vida, né, você vai percebendo que, enfim, isso vai escalando e acaba que a gente se acostuma a ser muito cobrada, né?
Então, é isso. Então, gente, ninguém tá doido da cabeça? A gente não se copa porque a gente quer, não. Tá, mas aí, só ressaltando, a gente vai aqui conversando e aí ao final a gente abre para pergunta. Então, quem quiser fazer pergunta pelo chat, quem quiser abrir o microfone, enfim, a gente vai ter um espaço para isso. Tá, gente, a gente já aí veio falando aí sobre esse caminho aí até a liderança, mas aí a gente quer saber sobre que foi uma coisa que vocês já começaram, né? Introduziram, que é vida profissional e pessoal, né? E aí eu queria saber como que vocês conseguem conciliar essa rotina profissional, que como a André falou, às vezes estar líder é algo que às vezes enfim, a Andriele, ela tem a característica que eu descobri recentemente que eu tenho também, que é o workaholic. A gente tem que estar o tempo inteiro se policiando para não ficar trabalhando o tempo inteiro. Então, eu imagino que para ela trouxe esse desafio de equilibrar vida pessoal e profissional e outras responsabilidades, né? Porque, enfim, vocês não só são líderes nem só mães, ou só donas de casa, ou só esposas. Vocês, enfim, vocês fazem muitas outras coisas. E aí, como que vocês fazem para, enfim, equilibrar isso tudo? Bom, eu acho que é o desafio. Quando a gente fala em equilíbrio, eu acho que nesse caso em específico, quando a gente fala em equilíbrio, a gente sempre acha que os dois lados vão ter a mesma medida. E quando eu penso em equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eu penso no equilibrista mesmo, né? Não é nem naquela balança ali tentando pesar, porque a gente não vai conseguir dividir igualmente, né, o tempo, digamos assim, com os dois lados. A gente vai tentar se equilibrar. E eu acho que o ponto mais importante é você se doar 100% no momento que você está passando, no momento que você está vivendo. Seja no trabalho, você está 100% no trabalho. E aí, quando você está na sua vida pessoal, seja ele 10 minutos, 1 hora, que você esteja 100% entregue naquele momento que você está vivendo. O que a gente vê muito, principalmente depois da pandemia, pelo que eu percebi, né, assim, isso é minha experiência pessoal, a gente hoje tem trabalho na palma da mão. O nosso celular está com a gente o tempo inteiro, então todo lugar a gente está sendo acionado, em todo momento é uma pergunta, é uma dúvida, é um problema que apareceu e a gente está aqui tentando resolver o tempo todo. E isso, para mim, assim, ficou mais aflorado na pandemia, né? Onde a gente estava. O país ele não tem a cultura de trabalho home office, e aí a gente passou para esse período que a gente foi obrigado a trabalhar na nossa casa, e a gente tinha muita dificuldade de dividir, né, essa jornada entre o trabalho e quando é que terminava o trabalho e começava a casa, o lazer. E aí isso passou, a pandemia passou, a gente voltou para a nossa vida normal, entre aspas, né? Mas esse hábito da gente de trabalhar no momento que a gente está em casa, ele continuou. Porque antes da pandemia, a gente terminava nosso expediente, a gente fechava o nosso computador e ia embora. No home office, a gente não desligava nem o computador, a gente ficava para sempre se deixasse, né? O Andriele, eu acho, deve ter virado noites aí, trabalhando até madrugada, porque era isso, quando eu vi, era assim, 1 hora, 2 horas da manhã, e a gente está lá, porque está em casa, não preciso me deslocar, e aí o trabalho continuava, porque demanda não para nunca, né? E aí depois a gente foi tentando se reeducar, né, fora desse ambiente, assim, a voltar para o presencial e ter essa divisão, né, de tempo. E aí eu acho que o segredo é esse, assim, é você, quando está no seu momento pessoal, assim, você se dedicar 100% ao pessoal, porque se a gente for tentar equilibrar tempo, de cara, assim, a gente já sabe quem é que vai ganhar, porque a gente tem aí uma jornada de 40 horas semanais de um trabalho contra um finalzinho de semana da vida pessoal. Então, eu acho que o segredo é dedicar 100% no momento que você está vivendo, e não achar que você vai equilibrar de maneiras iguais, de tamanhos iguais. É mesmo equilíbrio, quando fala em equilíbrio, é equilibrista, não é balança. Eu acho, Serebia, você colocou muito bem essa questão de equilíbrio, mas assim, eu hoje eu tenho uma grande dificuldade, né? E eu sinto essa cobrança
muito presente na minha vida, principalmente pela minha filha caçula, né? Então, ela fala assim, mas você não trabalha até às 18? Que você... E ela faz perguntas assim, o que você assinou quando você foi trabalhar? Porque quando eu for trabalhar, não vai ser assim que eu vou fazer. Então, assim, existe essa cobrança, até porque, como eu trabalhei durante a pandemia em complexos hospitalares, eu não tive essa oportunidade de trabalhar home, né? Então, eu sempre fiquei na linha de frente, fiquei várias vezes doente, e mesmo doente, como tinha pandemia, não, você está no hospital o dia todo, quando chega em casa você vai para o home office. Então, assim, foi um período muito difícil porque eu não tinha hora, né? Eu ia para o hospital, saía do hospital, chegava em casa e o computador e era virada, porque as pessoas já estavam naquele ritmo, mas as pessoas não tinham aquele deslocamento para ir para o trabalho, para voltar e tudo. Então, eu tenho essa dificuldade de conciliar, porque quando eu estou no ambiente, quando eu chego em casa, eu tenho alguma coisa de trabalho, por mais que às vezes, mãe isso, mãe aquilo, eu não consigo muito me desvincular, em sintonizar, quer contar uma coisa da escola tal, então assim, eu tenho essa dificuldade, para mim é um grande desafio, todos os dias eu tento me policiar com isso, e a gente sente que é muito latente, né, essa cobrança, né, e que você precisa parar e refletir, poxa, eu tô aqui, ela ficou o dia todo longe, ela quer só que você ouça, como é que foi o dia dela na escola, e para mim é um desafio, tá, gente, é um desafio diário mesmo, conciliar essa parte de mãe com a vida profissional. Eu levo, tá muito, até nos sonhos, né, tô dormindo ali, eu tô pensando, eu sou muito 200, muito acelerada. Então, eu acho que muitas mães aí passam por isso e eu tô aprendendo a lidar cada dia com isso, a me superar. Eu compartilho um pouquinho da Simone, né? Tenho dois garotos, né? Um adolescente e um pré-adolescente. Realmente esse é o maior desafio, né? É buscar esse equilíbrio entre a vida profissional, entre a vida, né, em casa com as crianças, com o esposo. Eu tenho, assim, eu acho que eu sou até muito feliz na parte de ter uma rede de apoio muito boa em casa, né, deles terem esse apoio com o pai, mas eles sentem falta, né, da mãe, da presença, e eu falo muito que a gente tem que ter aquele tempo com qualidade com eles, é justamente o que a Bia falou, da gente não estar ali com o telefone, né, a escuta ativa, que seja 10 minutinhos, mas 10 minutinhos só para eles, né? E a gente tem um combinado, assim, tem dado certo, tá, Simone? Se você conseguir, a única refeição que a gente faz é o jantar. Não importa, se às vezes eu saio daqui 7h30 da noite, eu tenho que sair correndo, porque é o momento da gente jantar, a gente procura, né? Assim, a gente tem alcançado isso, é o jantar na mesa, os quatro. Então é ali que a gente não leva celular para a mesa, é ali o momento de que cada um fala um pouquinho, né, do como foi o seu dia. Isso tem trazido bons frutos, mas o desafio é constante, viu, de ter esse equilíbrio. Não, tem um gosto aqui que tá doendo pra caraca. Vem aqui atrás também, ó. E aí, dona chefa, você tem alguma consideração? Eu acho que, assim, eu particularmente, inclusive, eu não tenho filhos, né? Assim, foi uma opção minha mesmo. Mas eu admiro muito, né? Eliane, Cerebia, Simone, né? Que eu sei que é muito desafiador aí, né? Cuidar, mas eu sou muito assim, né? Quem eu lidero. E aí, até falando, talvez, os desafios de ser uma liderança feminina, né? Assim, eu conecto, apesar de não ter sido mãe, a liderança muito com a maternidade também, né? Como a gente é muita emoção, às vezes, nós mulheres, né? E quem é mãe, eu acho que vive isso todos os dias, né? Que às vezes você tem que corrigir um filho, que às vezes você não vai fazer as vontades dele, mesmo você querendo fazer as vontades dele.
E a liderança é muito isso. Eu acho que a mulher ela acaba saindo um pouco à frente do homem por esse instinto. Ou a maternidade ela te traz muitas lições de liderança, né? Às vezes você não vai falar só o que a pessoa quer ouvir, né? E com os filhos às vezes tem que ser assim, né? É, até mesmo, né? No ato mais extremo da gestão que é, às vezes, fazer o desligamento de uma pessoa. Eu acho que para a mulher isso é muito complexo, apesar de, às vezes, você ter todos os elementos que justifiquem a sua tomada de decisão, mas eu acho que. Então, assim, está trazendo esse contexto também feminino, né? Eu acho que o instinto materno da mulher, ele traz muitas coisas que contribuem com uma gestão. Tem outras que a gente tem que, né, que equilibrar, mas eu acho que os aspectos maternais, eles são, né, na sua grande maioria, muito positivos, né, para uma gestão. Então, mulheres, utilizem bem, né, esse instinto, ainda que vocês não sejam mães, né, que não tenham filhos, mas eu acho que toda mulher nasce, né, com esse. Realmente é um instinto, né? Isso é quase biológico, né? Quase não, é biológico. Então, queria contribuir com isso, né? Porque eu falei já no início, né? Como a Milena falou, que a gente tem que ter esse equilíbrio, né? De vida pessoal e profissional. Então, trouxe esses elementos aí também de reflexão, já que eu tinha falado que isso para mim já era um desafio. É, e é interessante a gente pensar, por exemplo, que geralmente quando você é uma mulher numa posição de liderança, você assume muito o papel da megera, né? Que a André ele trouxe essa questão do se desligar alguém, né? E mesmo você não sendo uma pessoa ruim, né? Acaba que qualquer coisa que você faz que não atenda, né, às expectativas ou aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, te coloca muito nesse lugar, né? Tipo, quando você se impõe um pouco mais, quando você é uma pessoa mais assertiva, né? Você ocupa esse papel, mas você não querendo. Então, ou você é muito passiva, ou você é a megera. Eu estava lendo um artigo esses dias que era justamente sobre isso, sobre como a gente muitas vezes é vista dessa forma, né? E vocês, como líderes, por mais que muitas de vocês trouxeram, né, que nunca foram ofendidas diretamente, vocês acabam sentindo isso, né? Tipo, a partir dos olhares das pessoas, como as pessoas começam a tratar você. E esse artigo que eu estava lendo, uma das coisas que a autora traz muito é que existe a rede de proteção masculina, né? Mas não existe a rede de proteção feminina. E aí eu trago a reflexão para a gente conversar aqui, que é a seguinte, que a minha experiência profissional ela é curta, ela é breve, né? Gente, formei ontem, né? Então, assim, não tenho uma vasta experiência, mas as minhas experiências até hoje foram muito a partir de um lugar onde você não tem amigo, nenhuma mulher é sua amiga nesse ambiente. Todas as mulheres querem se derrubar, mas os homens se protegem muito. E vocês, como líderes, vocês acabam que são pessoas que criam culturas, né? Porque você tem uma equipe, você vai criando uma cultura com essa equipe. Como vocês sentem isso, assim, como essa responsabilidade? Porque a André falou isso, né? Parece muito um processo de maternidade. Você educa, você corrige, você elogia e a gente brinca muito, né? Porque eu e Simone, enfim, somos da equipe da Andréia, a gente brinca muito que a Andréia é mãe, né? Nossa mãe, nossa chefe mor. Então, assim, quem é o filho preferido? Quem é o filho que agrada? Isso é uma brincadeira que a gente tem, e acaba que é isso a reflexão. E como vocês se sentem quando você tem que ter um papel que aí você não vai agradar outra pessoa? E, e como inspirar outras mulheres a chegarem à liderança, né? Porque muitas mulheres têm muito medo da rejeição, que é algo, né, que também vem junto com a gente. E aí eu trago essa reflexão. Me fiz entender? Enfim, essa é a reflexão.
Tem um conceito, né, que também vou deixar aqui, lógico que não vai dar para a gente falar de todos os conceitos, de todos os temas com uma profundidade que eventualmente elas mereciam, mas tem um termo, né, que é a sororidade, né? Para quem não conhece, né, eu acho que é importante, se quiser colocar aí no chat, que eu estou vendo que seu dedinho já está digitando, Milena. Então, a sororidade é um conceito, né, que vem da rede, exatamente dessa rede de apoio que a Milena comentou, né? Que é das mulheres, né, se movimentarem no sentido de apoiar umas às outras. Não necessariamente na defesa, mas no engajamento, no apoio, né? Quando você sente que alguém não está acreditando nela mesma, que a síndrome da impostora está batendo forte ali na pessoa, então você ir lá, né, de você tentar motivar aquela pessoa. Eu, né, fui promovida recentemente, então, assim, todas as pessoas, e a maioria das pessoas, deixa eu ver, eu acho que todos os meus. Não, eu tenho alguns homens também que eu lidero diretamente, mas, assim, uma das pessoas que eu falei é a própria Simone, né? Eu falei assim: olha, eu fui promovida agora, você também vai ser. Então, assim, como eu subi, eu também vou esticar a mão e falar assim: vem comigo, né? Então, o conceito de sororidade é exatamente esse, né? De você, da gente criar essa rede de apoio, da gente ter, né, né, encontrar em nós mesmas, né? Às vezes porque às vezes você não tem um apoio em casa, né? Mas, assim, eu acho que o bem a gente pode fazer para qualquer pessoa, né? Principalmente nos casos que a gente sabe que é a rede primária, que é a família, às vezes a pessoa não tem, seja por qual motivo for. Então, nesses casos ainda se faz mais necessária, né, esse princípio da sororidade, né? Da gente ajudar, da gente contribuir, para que todas nós cresçamos, para que todas nós tenhamos condições, né, de crescer e evoluir. Isso. E como bem Adriele falou, assim, rede de apoio, ela se constrói, né? Assim, não é porque todo mundo é mulher que todo mundo precisa necessariamente se apoiar. Não, a gente constrói essa rede de apoio, né? E como é que a gente constrói? Valorizando a mulher, entendendo, compreendendo que ela também tem dores, se colocando no lugar da outra, né? E eu acho que como Milena falou, a liderança, ela tem muito esse papel mesmo de mãe, né? De inclusive desenvolver seus filhos, né? De identificar ali o que é que ele precisa melhorar, dar um puxão de orelha aqui, e aí vai ter filho que não vai gostar não, mesmo não, né? Eu nunca dei uma bronca no meu filho que ele gostasse, nunca, ele tem 17 anos, nunca aconteceu. Se acontecer com alguém, me avisa como é que funciona, porque para mim não funcionou. Então, assim, mas nenhuma das broncas, digamos assim, que eu dei nele foi por dar. É para que ele aprendesse alguma coisa, ou é para colocar ele numa rota correta, para dizer assim, olha, esse caminho aí não vai, vem por aqui. E eu acho que esse é o papel que a gente tem enquanto líder, né? E aí a gente absorve também esse papel de mãe, enquanto líder e mulher, né? De tentar trazer as pessoas para dentro da rota. E construir essa teia, que eu acho que não é nenhuma rede, eu acho que vira uma teia de apoio, porque ela sai atirando para todos os lados, todas as direções, e é muito importante assim, a gente se enxergar dentro de uma rede, né? De você olhar para cima, olhar para os lados e olhar para baixo e ver que tem mulheres incríveis e mulheres que se apoiam, né? Mulheres que têm um interesse em evoluir juntas, né? E de entender, muitas vezes a gente como líder, entender que vai ter uma mulher, às vezes, como a Andriele falou, que não tem rede de apoio em casa, numa situação um pouco mais vulnerável, e se você puder ser esse braço que apoia, né? E você tiver essa oportunidade, que você faça. É assim que a gente constrói uma rede de apoio e é assim que a gente consegue incentivar e ajudar mulheres a crescer junto dentro do trabalho, né? Eu sei que fugindo um pouquinho aí só do tema, eu ouvi a presidente da Microsoft dando uma entrevista uma vez e ela falava assim, eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente, como você pediu para dar dicas aí para as outras mulheres que estão querendo seguir essa trajetória, que mulher verbaliza pouco sobre seus objetivos profissionais.
dentro da empresa. O homem chega, assim, na entrevista dele de emprego, ele já diz, olha, daqui a 2 anos eu quero ser tal coisa, daqui a 3 anos eu quero estar em tal lugar, e daqui a pouco eu quero estar na presidência. O homem verbaliza isso o tempo todo, a mulher não, a mulher é mais passiva, a mulher embora está ali na luta, num desenvolvimento pessoal para buscar aquela posição, a gente não verbaliza, a gente espera, fica de forma passiva muitas vezes, esperando que a empresa ou outro reconheça o seu lugar, o seu mérito, o seu reconhecimento, mas a gente também precisa se posicionar. Como falei lá no início, né, da nossa conversa, a gente precisa ser protagonista da nossa própria trajetória profissional. Eu acho que uma delas é a gente verbalizar e dizer assim, olha, eu estou aqui hoje, né, como gerente de serviço, mas eu estou construindo aqui um degrau para ser gerente executiva aqui no Nordeste. Eu quero isso, e verbalizar isso e seguir nessa trilha de conhecimento até que isso se concretize. Eu acho importante também a gente deixar isso bem claro. Exatamente. E falando até um pouquinho também, que a Bia até colocou no início, da que as mulheres são emocionais, né? Eu acho que até isso nos ajuda a nos colocar na posição da outra, a gente usar isso a nosso favor, né? De que, na verdade, a empatia da mulher, a inteligência emocional, ela possa associar a gestão de outras pessoas, a formar outras pessoas, né? Eu acho que a gente não precisa ter medo de criar, de formar, como a Andrelli colocou, ela crescendo, a equipe inteira cresce, né? Não é só eu estou crescendo. Então, a partir do momento que a Liliane cresce, a equipe inteira cresce, a TI inteira cresce. Então, a gente usar essa forma de somos emocionais, mas nós, né, somos usar isso a nosso favor, com a nossa empatia, né? Com a nossa força de querer fazer as coisas. E eu falo muito assim, que mulher às vezes fala demais, mas ela fala quando ela quer que algo resolva, que algo aconteça. Porque a partir do momento que ela não fala, aí ela já desistiu daquilo, né? Então, assim, pelo menos eu sou assim. Então, assim, se eu acredito na pessoa, eu insisto, eu oriento, dou feedback, a gente vai acreditando. A partir do momento que a gente não fala mais, que a gente desacredita daquilo, a gente fica quieta. Isso, né, é ruim. Então, às vezes, a gente tem que puxar, tem que chamar, tem que dar feedback, porque a gente acredita que aquelas pessoas, né, vão sair do outro lado, né? Eu acho que é muito disso também. Liliane, acho que você falou uma coisa aqui que me fez buscar recordar aí. Eu assisti recentemente um podcast falando de uma. Ela falava assim: enquanto o seu gestor te cobrar, enquanto o seu gestor se preocupar, enquanto ele estiver atento a você, ele está presente e ele quer e ele acredita em você. A partir do momento que o gestor, o líder, não busca, não procura, e ele ali já não existe uma confiança, uma troca, né? Então é muito isso. Às vezes é bom, é excelente, você aprende todos os dias. Às vezes você se sente, nossa, você se sente com um peso enorme, né? Fala assim, nossa, tanta responsabilidade, mas é um desafio gostoso, que cada dia te desafia mais. Então, eu acho que essa chama de procurar, de estar ali, do gestor tá buscando, ela diz tudo, né? Ela diz muito sobre o que o outro, sobre o que aquela liderança espera de você e o que ela acredita em você. É, não? E, gente, eu tive que mudar de lugar, esqueci que eu tava aqui. Mas, enfim. Ah, gente, vocês têm alguma consideração final para trazer? Enfim, temos aí um 2025, né, se iniciando, como a Andrelli disse, hoje a gente tem uma liderança que é quase 50-50, né, na G4F. G4F que é no feminino, né, a G4F, e eu acho importante a gente sempre ressaltar isso, né, porque nós, como empresa de tecnologia, a gente vem buscando, enfim, agregar cada vez mais mulheres na nossa equipe. Só uma curiosidade, né, sobre a G4F, né? É lógico que isso é um método, né? Vocês sabem que a gente passou por uma revisão de branding, né? A gente mudou a logo, né?
as cores da G4F muito recentemente, e eu participei da equipe de rebranding, né, que a gente faz, contrata uma agência de marketing, e essa agenda fez toda a revisão, né, da identidade visual da G4F, e tem uma etapa do trabalho que a gente tenta personificar a marca para a gente conseguir desenvolver a identidade visual. Então, assim, a gente personifica como? Essa marca, ela é séria ou ela é descontraída? Essa marca, ela é amigável ou ela é mais estruturada? Então, a gente vai identificando, assim, quais são, né, qual é os pilares de identidade da empresa, para que, a partir disso, a gente consiga, a partir de fundamentos, propor uma estrutura de identidade visual, seja de cores, né, padrões visuais, logomarca. Então, tudo isso ele precede, né, a conclusão, né, a gente não é, né, o rebranding, a pessoa não senta, né, que lógico, né, quem não conhece os conceitos, tem todo um trabalho por trás disso, de análise e de entendimento que é feito, né. Em uma das etapas, né, a gente pergunta se o perfil, né, se olhando para essa marca, ela é masculina ou ela é feminina. E o pessoal da empresa de branding falou que era mais masculina, né? E a CEO participou, ela é masculino, como assim masculino? Né? E ela falou, não é assim, G4F, ela foi assim, foi muito bom ouvir isso, né? Ela se posicionou assim na reunião que a gente apresenta, né, o que a agência traz, né, de percepções, e a gente equilibra isso aqui naturalmente, porque a agência, né, de marketing, às vezes, ela não tem toda a visibilidade do dia a dia da empresa, é natural, né? Então a gente faz algumas reuniões de calibragem, de entendimento de quem está desenvolvendo o rebranding, mas isso para mim foi muito. Isso, né, ficou realmente na minha memória, assim, dela se posicionar. Falou, não, aqui sim, mas eu acho que a G4F, ela falou das lideranças, aqui a gente majoritariamente temos mulheres aqui na liderança, então, né, é a G4F, né? Então foi muito bom, né? Isso me marcou muito quando a gente estava fazendo aí o rebranding da G4F. É importante, Bastidores, né? né? É importante a gente saber, né, desse tipo de momento. Eu vou abrir para perguntas, tá, gente? Eu vou ler, na verdade, aqui no chat, porque algumas pessoas mandaram, né, perguntas enquanto vocês estavam. E aí vocês veem aí quem quer responder, tá bom? Mas a Elane, ela perguntou quais as principais soft skills para ser uma líder, como desenvolver influência e construções de pontes, o que vocês indicam de cursos, mentorias para desenvolvimento e uma curiosidade, qual é a porcentagem de mulheres na liderança hoje na G4F? Também, gente, quem quiser, enfim, fazer perguntas ligando o microfone, é só levantar a mão que a gente vai conduzindo. E aí, quem vai querer responder as perguntas dela? Eu acho que para desenvolver as skills, a gente precisa saber o que falta na gente. Eu acho que é muito uma análise, né? Soft skills, né? Que ela falou. Então, a gente precisa saber o que é que a gente precisa desenvolver, qual é a nossa deficiência. Eu acho que reconhecer a nossa falha, né? O nosso ponto de melhoria e investir nisso. Como a gente falou aqui, mulher é muito emocional. Então, talvez investir ali num, num, é, é, num trabalho mais de controlar as emoções ali, né? Para lidar com, enfim, com umas pressões, né? Da trajetória. Sobre construir pontes, a gente, assim, para construir pontes e relacionamentos, isso aí precisa ter um interesse, precisa ser genuíno, né? Você precisa ter de fato interesse nesse relacionamento, em construir network. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, inclusive sobre rede de apoio, é muito disso, né? Sobre construir essas pontes, inclusive que podem te levar a, a, a outros lugares. Eu não me lembro mais quais foram as outras perguntas. Pode repetir, Helena? Se vocês têm cursos, mentorias para desenvolvimento, indicação.
Respondendo a pergunta Então, eu dela acho sobre qual a porcentagem de mulheres, desculpa te interromper. nada. Ela perguntou sobre a porcentagem de mulheres na liderança. O último levantamento que a gente fez deu 35% das mulheres, dos líderes são mulheres hoje na G4F. Mas o total, né, de todos os colaboradores, não só na liderança, você mencionou, né? Não, esse é na liderança. De mulheres Perfeito. na G4F eu tenho que olhar quantos por cento. Eu acho que se eu puder indicar um curso assim, que eu acho muito legal para se desenvolver, é sobre inteligência emocional. Porque quanto mais a gente falou aqui, mulher é muito emocional, e tentar achar esse equilíbrio, né, para lidar com o dia a dia, com o cargo de liderança. E é isso, assim, é um curso que você faz para a vida, né? Porque para tudo você precisa de inteligência emocional. Eu acho que se eu pudesse indicar um, eu indicaria esse. Tem um curso que eu fiz também, assim, mudou muito a minha percepção e a forma como eu via as outras pessoas. Eu fiz um curso da Dale Cash em 2000 e acho que foi 2015, 2016, e eu tinha uma resistência muito grande, porque eu acreditava que as pessoas deveriam aceitar a forma como eu levava as informações, eu me posicionava, e eu não queria entender que cada pessoa ela tem uma forma de percepção e uma forma de entendimento. Então, assim, como eu não vou poder mudar ninguém, eu não mudo ninguém, mas eu posso mudar a maneira com que as pessoas me enxergam. E isso deu alavancou muito, né, a minha carreira. Eu tive um desenvolvimento muito grande, porque só a partir daquele momento eu consegui enxergar que realmente ninguém muda ninguém, mas você consegue mudar a percepção do que o outro pode ter de você. Então, é um curso que eu indico, eu fiz ele, uma imersão mesmo, foi muito produtivo. Mais alguém? Então, eu já posso seguir? Ah, então beleza. A Elane também mandou aqui se vocês acreditam que programas de equidade voltados para mulheres são eficazes. Bom, na G4F, né, inclusive, a gente tem investido aí numa frente, né, que inclusive é capitaneada por uma mulher também líder, que é a Elísia. Ela é coordenadora do time de atração e seleção. Então, a gente criou um embrião dentro da estrutura ali de THO, que a gente está tratando essas pautas, né, de diversidade, equidade e inclusão, né? Eu acho que a equidade, né, o conceito de equidade é exatamente, eu gosto de me até colocar como exemplo, né? Para quem não me conhece presencialmente, fisicamente, eu sou bem baixinha, né? Tem até você já deve ter visto esse desenho aí, às vezes, né, navegando pelas redes sociais. É, eu sou muito baixa, então, assim, para eu enxergar alguma coisa, eu não vou enxergar igual um alto. Então, se me der um banquinho da mesma altura do que para uma pessoa que é bem mais alta do que eu, você não está falando. A gente não tem que tratar todos iguais, né? Até para a gente trazer esse conceito da equidade. O conceito da equidade é você tratar as pessoas considerando as diferenças que cada uma delas tem, independentemente, né, do tema, seja homem, mulher, baixo, alto, né, enfim. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças e dar um tratamento equivalente para as pessoas, né? Tratar todos iguais é injusto, né? Por vezes, né? E sobre os programas de equidade, eu acho que sim, eles são, né? Se bem conduzidos, eles são sim eficientes, exatamente porque a gente coloca essa lupa de que as pessoas não são todas iguais, né? Que as pessoas possuem as suas diferenças, os desafios para cada grupo de pessoas, para cada pessoa ali no seu, né, na sua exclusividade enquanto ser único, né, porque todos nós somos únicos, da gente respeitar essas diferenças, né? Então, eu acredito que os programas, né, que
fazem jus à equidade também, né, de uma forma justa, de uma forma clara, eles são sim eficientes e, né, como eu disse, a gente está, né, com ações aí estruturantes, né, lógico que iniciais aqui na G4F para a gente trabalhar isso de uma forma mais consistente. Tá? Acho que tem alguém com a mão levantada aí, Milena. Aham, eu ia falar agora. Stephanie. Você pode ligar seu microfone e fazer sua pergunta. Tá certo. Boa tarde, meninas. Eu tenho uma pergunta. tarde. Eu queria saber, assim, como vocês lidaram, né, com a ingressão do cargo de liderança, com opiniões, reações negativas, por ser mulheres na liderança. Eu queria saber, assim, a experiência, assim, de cada um de vocês. Olha, eu vou falar por mim aqui, vou deixar a Cerebias, a Liliane falar por elas, mas eu costumo falar assim que eu só não tenho tamanho, o resto eu tenho, entendeu? Então, assim, quando a gente trabalha alguns pilares, né, eu coloquei até aqui no chat, né, essa questão da síndrome do impostor, né, que é quando a gente não acredita na gente mesmo, que a gente acaba naturalmente ficando inseguro, não acreditando na gente. Então, assim, todas as vezes que eu me vi em situações onde por alguma atitude de alguém, eu não me senti, eu falei, cara, eu vou fazer o meu melhor, né? Eu acho que o que disseram aí sobre, né, acho que foi a Bia, né, que trouxe a sugestão do desenvolvimento da inteligência emocional, eu acho que é você trabalhar isso, porque assim, você tem que acreditar, se você não está acreditando em você, quem mais irá acreditar? Então, lógico, a gente vai passar por situações onde a gente vai ficar em dúvida, mas a gente tem que fazer uma reflexão, né? Respirar aqueles 10 segundos, peraí, não, eu consigo, ou eu preciso me posicionar, ou, né? Então, é a gente trabalhar isso para que a gente consiga se desvencilhar, né, de uma forma com muita maestria desses momentos, né? Então, o que a Bia trouxe aí de buscar essa parte de desenvolvimento emocional, ela é muito importante porque ela vai dar base, né, para a gente lidar com uma série de coisas ao longo da nossa jornada enquanto líderes, né? Um Eu, pouquinho. Eita, desculpa, Bia. Nada, bem rapidinho, assim, eu acho que a Andriele falou bem, enfim, sobre isso, e sobre olhares de outras pessoas, eu acho, assim, que é natural, independente se você ser homem, ser mulher, mas, enfim, voltando para a nossa posição enquanto mulher, eu acho que hoje eu acho que, e aí isso vem com a maturidade, né, eu já tenho 42 anos, então não tenho mais a mesma cabeça que quando eu iniciei na minha trajetória, mas eu não me importo muito com os olhares das pessoas, não. Eu sei a capacidade que eu tenho, eu sei o meu trabalho, eu sei o que eu entrego, né? Eu acho que todas aqui sabemos por que estamos aqui nessa posição hoje, e aí eu não me importo muito sobre os olhares das outras pessoas, não. Ah, pode olhar, então, desde que seja para admirar a trajetória da gente passando no caminho. Mas é isso. E qualquer coisa a gente ensina, né? Exato. É exatamente um pouquinho disso, né? A gente acreditar, né, no nosso potencial, porque se a gente não acreditar que a gente consegue, mesmo nos cobrando a cada dia, mesmo nos cobrando muito por, né, de ter que entregar o melhor e da melhor forma, se a gente não acreditar na gente, né, quem que vai acreditar? A gente precisa acreditar no nosso potencial. E realmente, o que as pessoas, né, olham, falam, criticam ou não, até elogiam, a gente, né, acaba que desperta várias emoções nas pessoas. Então, assim, a gente acreditar na gente, né, e acreditar que a gente possa fazer diferente, entregar diferente, mesmo a gente se cobrando mais do que deveria. Não, isso, dentro acho. disso. Oh, desculpa, Simone, pode falar, depois eu Não, falo. pode continuar, mas acho que eu me resumi muito aí com a Cerebias e com a Liliane. Acho que a gente precisa acreditar muito na gente, e quando a gente acredita, a gente tem credibilidade até de falar, de dizer com propriedade, e assim, eu também não tenho muito essa preocupação, não, eu sou muito Cerebias,
Eu faço o que tem que ser feito e, e eu quero sempre fazer o melhor, mas assim, eu não fico olhando muito, porque se eu ficar preocupada muito com lá, eu vou deixar de fazer realmente o que tem que ser feito. E eu acho que, independente da posição, eu acho que sempre vai ter Exatamente. alguém, né, para olhar, para falar alguma coisa, mas eu acho que quando a gente tem domínio do que a gente faz e a gente tem confiança, né, na gente mesmo, na nossa capacidade, enfim, os olhares, eles são o menor no caminho. Então, o que eu ia comentar é que, assim, é muito interessante, porque aí vocês falam, né, que vocês trouxeram, né, que com a maturidade veio isso, né? Hoje, eu tenho 26 anos, e para mim, hoje, o que as pessoas pensam ainda me afeta bastante. É uma coisa que eu trato na terapia. Mas é justamente isso, é uma coisa que a minha mãe fala muito, que com o tempo a gente vai percebendo que a gente tem certeza do que a gente pode entregar, né? Então, eu acho assim que é isso, até mesmo você ter maturidade profissional, que aí você vai entendendo aquilo que você de fato é bom, de fato você consegue fazer. E uma coisa que. Ih, gente, vou falar um negócio aqui muito pessoal, achei pessoal. É, minha trajetória, por mais que ela seja curta, ela é uma trajetória que ela teve muitos tropeços, assim, minha trajetória profissional, né? E é uma coisa que eu falo muito com a minha gestora direta, né, que é a Gisele, que é quando eu entrei na G4S foi quando eu encontrei um lugar que eu entendi que eu estava em desenvolvimento e não que eu precisava entregar aquilo já pronto. Eu estava em desenvolvimento e tá tudo bem. Isso vem muito, por exemplo, da gestão da Andriele, que a Andriele é uma pessoa que a Andriele só não faz medicina, porque o resto tudo ela já fez. Mas ela é uma pessoa que ensina. Então, tipo assim, e ela entende que a gente está em desenvolvimento. E isso é muito importante. Então, eu acho que quando a gente está iniciando, a gente precisa disso. A gente precisa que alguém fale assim, não, tá tudo bem, você é errado, tá? Você está começando. Ninguém quer Suzana Vieira que não tem paciência para quem está começando. Aqui você pode errar, tá tudo bem, vamos seguir, vamos seguindo. Mas eu gostei dessa pergunta da Stephanie, porque mexe comigo, mexe muito com quem eu sou hoje, sim. E é isso, né? Eu acho que com o tempo a gente vai deixando certas inseguranças pelo caminho. Serebias quase falou aquela frase popular, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, alguém mais, gente, tem perguntas? Ah, tem um monte de coisa aqui no chat, olha. Muitos depoimentos, garotas. A Lívia, ela trouxe o seguinte aqui no chat. Me identifiquei muito com a história das Serebias. Eu também fiquei 2, 3 anos fora do mercado de trabalho para cuidar da minha filha. Também sou mãe solo desde o início. Voltar ao mercado de trabalho, além de ter sido muito desafiador, também tem sido muito bom. Agradeço a G4S por essa oportunidade, pois foi a empresa que me contratou após essa jornada da maternidade integral. Ainda não ocupo lugar de liderança, mas esse é o meu objetivo. E também voltei a investir em formações que me possibilitam a chegar onde eu quero. Achei bonitinho. E aí a Natasha, ela trouxe o seguinte, que ela leu sobre a síndrome da impostora, que a Andriele mencionou, e percebeu o quanto o perfil de perfeccionista faz sentido para ela. Coloco tanta pressão em mim mesma para fazer tudo perfeitamente que no fim acabo duvidando do meu próprio valor. Parece que qualquer erro, por menor que seja, apaga tudo que já conquistei. E mesmo quando sou reconhecida pelo meu trabalho, sinto que ainda não foi o suficiente. Isso me faz pensar: será que essa busca infinita pelo perfeccionismo não é, na real, uma forma de autossabotagem? E será que, como mulher, e no meu caso, como mãe, não fomos ensinadas a ter que provar que somos boas o bastante, em vez de simplesmente acreditar que já somos? Tenho trabalhado muito isso em mim, tentando valorizar mais minhas conquistas sem precisar da validação externa. Entendo que errar faz parte e não me faz menos capaz. E, gente, fiquei emocionada. A Andrelli falou um pouco sobre isso, né? Que você trouxe, né, Andrelli, sobre a questão de você mesma entender, né?
onde você está, o que você faz, e, enfim, entender o que você é bom, o que você, né, tem seus limites. A Ana Paula trouxe aqui, não, a Ilane falou, né, bem bacana a live, vocês são inspiradoras. E a Ana Paula trouxe: somos guerreiras porque enfrentamos desafios todos os dias e seguimos de cabeça erguida. Que nunca falte reconhecimento, respeito e oportunidade para que todas brilhem e alcancem seus sonhos. Gente, alguém mais vai fazer perguntas? Este é o momento de levantar a mão ou mandar no chat. Ah, Simone, pediram para você mandar no chat o nome do curso que você fez, por favor. Tá, vou mandar agora. Se ninguém mais tiver considerações, meninos. Ah, peraí, que mandaram aqui, ó. Na Operação 6, temos uma equipe predominantemente feminina e nossa liderança reflete no nosso ambiente de trabalho. Valorizamos empatia, respeito e apoio mútuo. Estamos aqui dia após dia aprendendo e apoiando umas às outras. O resultado disso é uma equipe de mulheres competentes que se ajudam e se respeitam. Gente, é importante. Ai, gente, vocês estão muito fofinhas nos comentários, estou achando muito emocionante. Eu acho que foi Natasha que falou agora há pouco sobre autossabotagem, né? A gente está, como a Adriele falou lá no início, a gente está fazendo o PDL, né? O Programa de Desenvolvimento de Liderança, e essa primeira dimensão a gente fala muito disso, né? Se a gente, na verdade, eu brinquei uma vez que eu disse que essa dimensão foi quase uma terapia, né? Que a dimensão a gente foi ali lá no profundo, tentando buscar, entender as vulnerabilidades, né? Os nossos desafios. E na última a gente falou muito sobre isso, sobre autossabotagem, sobre esse perfeccionismo. E aí a gente percebe o quanto para a gente é um desafio, né? Para a mulher é um desafio nesse meio, né? Tentar se sobressair, mostrar que é capaz de executar determinada atividade, ocupar determinado cargo. E essa pressão faz com que a gente sempre se exija demais. Mas aí é um exercício de a gente começar a valorizar e a celebrar pequenas conquistas. Sei que para a gente é muito difícil, principalmente para quem é perfeccionista, né? É muito difícil fazer isso, mas é um exercício, é um esforço que a gente precisa fazer, é celebrar pequenas conquistas, porque a gente não vai vencer 100% das vezes, mas se a gente vencer 69, 68, que você consiga vibrar com essas 68 e corra atrás do restante, porque a gente sabe que a gente consegue. Sim, meninas, vocês querem finalizar? Concluir? Eu já coloquei o treinamento aí da Dale Carnegie, que é o. Ele, na verdade, ele tem vários, né? Tá aí o link para quem quiser acessar. É um investimento que realmente vale a pena, eu também já fiz, né? Então, para quem tiver curiosidade aí de ver os treinamentos deles, o que a Simone mencionou, tá aí o link no chat para vocês. Bom, acho que eu já falei demais, né? Então, foi muito bom estar com vocês aqui. Teremos brindes, Milena? Só para finalizar aí, Idri, deixa eu falar também. Eu não sou mulher, não, mas eu só queria dar um feedback para vocês. Ué, mas esse negócio não era para mulher? Pera aí, rapidinho, ué. Parabéns a todas vocês, viu? Vocês são fodas. Obrigada, Rodrigo. Ih, gente, não, gente, que isso? Eu vou fazer o sorteio agora, eu vou baixar aqui. Eles já vieram aqui na minha porta, gente, me cobrar o sorteio, falando, gente, cadê o sorteio? Eu falei, calma aí, galera. Cadê o sorteio? Acho que é brindes. Brinde, gente, brinde de autocuidado. Mas enquanto eu vou baixando a planilha, vocês podem ir finalizando suas falas, seus momentos. Eu queria agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui compartilhando histórias tão pessoais, né, da nossa vida e poder ouvir histórias de outras mulheres, de outras líderes, e que a gente, nesse bate-papo curto, mas que vocês possam sair daqui com algo, absorver algo e tentar, né, inspirar. Eu acho que a intenção foi essa, da gente se valorizar enquanto mulher. Então, estou muito feliz de poder ter participado. Obrigada, Andriele, obrigada de 4F, obrigada, menina, Liliane, Simone. Muito obrigada, foi inspirador também ver a história de cada uma da conquista dessa trajetória linda de liderança de todo mundo. Eu também queria agradecer, né, a oportunidade de poder estar falando um pouquinho, né, de conhecer, né, a história de cada um
de cada uma de vocês e de poder participar, né, de contribuir, né, um pouquinho da minha trajetória e participar, né, agregar aí na G4F. Obrigada, viu? Obrigada, Adriele, obrigada, Milena, Cerebias, Simone, obrigada pelo apoio aí. Eu também só agradecer, foi muito bom. Acho que também a gente faz um flashback, né, do retorno de tudo. Às vezes, da correria do dia a dia, o tempo não nos permite a gente recordar e agradecer mesmo, né, gratidão. Queria agradecer a Andriele, Liliane, a Cerebias, a Milena, e assim, a cada dia a gente aprende mais, cresce mais, e gratidão. Olha, tem muita gente. A gente já tá com áudio ligado, eu nem sabia. Mas, mas tem um monte de gente aqui comentando aqui que vocês são muito incríveis, viu? Que vocês são muito inspiradoras. A Diana colocou aqui que é incrível conhecer a história de cada um de vocês. São relatos verdadeiramente inspiradores para todas nós que estamos nessa jornada. É gratificante perceber que, mesmo diante dos desafios que enfrentamos como mulheres e mães, somos capazes de nos destacar e crescer e crescer. Peraí que. Tá. Destacar e crescer no ambiente de trabalho. Parabéns para todas vocês. A Gardênia colocou que vocês são incríveis. Obrigada por sua liderança, Cerebias. Ela faz toda a diferença na Operação 6. Ô, gente. E a Maria Eduarda falou, foi inspirador. Obrigada. Tá vendo, gente? É isso. Eu vou compartilhar minha tela, tá, meninas? Muito obrigada, aqui em nome da equipe de Employee Branding. Agradeço a participação de todos vocês. Obrigada, Vocês são muito meninas. incríveis. Mas agora eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer. O Brasil quer saber, né? Cadê o sorteio desses 3 kits de autocuidado? Eu vou compartilhar aqui, deixa eu só. Vamos lá. Gente, então, eu baixei uma planilha, vou mostrar para vocês a planilha, olha aí. Deram 189 pessoas presentes, então vamos abrir aqui o nosso sorteador. Vou abrir o sorteador, foram 189 pessoas presentes, então tem que ser um número, né, de 1 a 189. Lembrando que são 3 kits de autocuidado. Também lembrando que se você for um menino, a gente vai sortear de novo, porque são 3 kits de autocuidado para as mulheres presentes na live. Tudo bem? Então vamos lá. Vou sortear o primeiro número. Aí deu 62. Gente, como é que troca aqui essa? Ah, tá. Vamos lá, 62, 62. Por 10. 62, Brena Brioto Laiola. Brena, vou entrar em contato com você, tá? Se você quiser me chamar no Teams ou então por e-mail, também já vai me ajudar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer por esse momento e parabenizar todos que participaram, todas a liderança, e agradecer, que é muito importante realmente a gente se inspirar, né? É necessário. Então, muito obrigada. Isso, Brena. Parabéns, viu? Vamos lá. Vou sortear de novo, sem repetir, tá, gente? O resultado. Então, vamos lá. 130. Gente. 130. Camila Barbosa Farias. Camila, você está online? Sim. Camila, vou entrar em contato com você em algum momento. Então, é isso aí. Vamos lá, último número. Número 1. Quem é esse? É o número 1. Isso, e não pode, gente. Número 1 não pode. Não pode. Eu não posso ser sorteada, né? Eu vou sortear de novo. Até porque eu sou o número 2 também.
Não dá. Aí pega mal pra mim. Sortear de novo aqui. 128. E olha que o kit tá bom, viu, gente? É um kit bem bonzinho. 128. Aqui, Vanessa Silva Santos. E Vanessa? Vanessa, você está aí ainda? Vanessa da sede, então já entrego para ela. É isso, gente. Tem alguém que levantou a mão? Não, saiu, sumiu. Ah, beleza. Gente, é isso. Meu Deus, eu não acredito. Parabéns, gente. É isso, Vanessa. Você ganhou o sorteio. Já eu te entrego, viu? Quem ganhou o sorteio, se puder me chamar no privado, eu acho que algumas pessoas não vão conseguir porque são externas, né? Mas se conseguir, pode me mandar mensagem, que aí a gente combina a entrega. Ah, beleza, Camila tá vindo na minha mesa já. Calma aí, Camila, que já eu vou sentar. É, é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Espero que não seja só um dia da mulher ou um mês da mulher, mas que seja um ano de muitas conquistas para todas vocês. E que, apesar de todos os desafios que a gente enfrenta enquanto mulheres, né, que isso seja só mais uma questão e que a gente possa sempre estar se apoiando, viu? Obrigada, as meninas que participaram, André, Liliane, Simone, Cerebias. Sempre um prazer. Obrigada. Você sabe que eu gosto de vocês, né? A gente trabalha assim pertinho, eu gosto de vocês. Então é isso, gente. Um beijo, viu? Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.